Olá, boa noite a todos, bom dia a todos. Aquela hora que você escolher para ouvir o nosso canal, é aquela sempre a melhor hora para você. Então, pode ser manhã, de tarde, de madrugada, de noite, enfim. Então, sejam bem-vindos a mais uma vez ao nosso canal, Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro As Dores da Alma, onde a cada semana eu falo de um tema. E na semana seguinte, o Almir trata de um outro livro que também é do mesmo autor, que é a autoria de Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium que psicografou, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Então são dois livros, Os Prazeres da Alma e As Dores da Alma, e são livros que foram ditados pelo espírito de Hamed. Hamed é um espírito como nós, que está no mundo espiritual, e que ele, através de um conjunto de outros espíritos, fizeram um estudo de diversas perguntas da doutrina espírita no seu livro básico, que é o Livro dos Espíritos, e a partir dessas perguntas, né, eles acabaram por trazer essas duas obras, uma que vai analisar os prazeres e a outra que vai analisar as dores. Ou seja, são as nossas situações, o nosso dia a dia, a nossa condição e a nossa vivência como espíritos que nós estamos nessa fase evolutiva, seja encarnado, seja desencarnado. Porque a nossa condição espiritual ela é a mesma, estando aqui na Terra ou quando retornarmos ao mundo espiritual, o que nós vamos levar conosco é apenas aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós já aprendemos. O que é físico, o que é material, assim como o corpo, vamos deixar para trás para uma nova oportunidade. Mas aquilo que nós conquistamos moralmente, espiritualmente, emocionalmente, é essa a herança que nós levaremos conosco e que vai permitir com que a gente continue evoluindo. E para a gente tratar do tema da noite de hoje, Hamed nos propõe uma reflexão sobre a depressão. Deixa eu só achar aqui onde está o meu... Aqui, minha cola. Né? Então, a depressão é um tema delicado. Nós tratamos ao longo... Já estamos há 19 semanas, da minha parte, né, das dores da alma, falando sobre essas dores. Então, nós já falamos do medo, da crítica, da insegurança, da rigidez, né, da repressão, já falamos da ansiedade, e agora nós estamos tratando sobre a depressão. Então, quando a gente olha o livro no conjunto, né, nós vamos percebendo que cada um desses sentimentos, eles estão interligados, porque nós somos, na essência, um ser individual, um ser único, e que estamos aí cercados desses desafios, que ora se manifestam de uma forma, outra hora se manifestam de outra. Mas quando nós olhamos o ponto central, nós sempre observamos que nós somos espíritos, que estamos evoluindo, precisamos aprender, só que enquanto a gente não aprende, não consegue estar em harmonia com a lei divina, nós sofremos. Então, Deus, ele não criou o sofrimento. Deus não nos criou para sermos tristes, infelizes, estarmos em estado de tristeza crônica. Deus nos criou para sermos felizes. Então, todas as nossas emoções, elas são naturais. O ponto da reflexão é o que estamos fazendo com as nossas emoções, como nós estamos lidando com elas, como é que nós estamos entendendo aquilo que temos dentro de nós, aquilo que nós somos na essência, e como nós estamos colocando isso para nós mesmos e para os outros. Então, a depressão é um tema que está muito discutido atualmente, né? Se nós tivermos aí alguns pais ou até mesmo avós, dependendo da faixa etária, nós vamos perguntar aí para alguém que diga assim, olha, lá nos anos 50, 60, por exemplo, 40, umas décadas atrás, morria-se de amor, né, uma grande decepção. Então, esse era o nome que se dava, morreu de tristeza. E hoje nós sabemos, com a evolução, com o estudo, com o conhecimento, que aquelas pessoas entravam num estado de tristeza tão profundo e elas entravam em depressão, porque a vida perdia sentido. Elas não conseguiam viver, não viam uma opção de vida, não conseguiam enxergar uma solução. Né? Então, aquilo que se morria de amor, que era o nome que se dava na época, hoje nós compreendemos que, em muitos casos, né? Sem generalizar ou dizer que são todos exatamente, mas é uma grande chance de terem sido
pessoas que desencarnaram pela depressão, pela tristeza profunda, pelo inconformismo, por não saber lidar com aquela frustração, com o não do outro, ou muitas vezes nem podia expressar esses sentimentos. Tinha que fingir que estava tudo bem, que estava tudo maravilhoso, e quando na verdade internamente nada daquilo que estava sendo exposto, nada daquilo que estava sendo colocado era a realidade. Então, toda vez que a gente coloca uma imagem, uma aparência para os outros, querendo agradar os outros, achando que nós precisamos viver para que os outros achem que nós somos felizes o tempo inteiro, nós vamos acumulando, nós vamos abafando as nossas sensações, nós vamos abafando nossos sentimentos, nós vamos abafando o nosso ser. Então, quando nós estamos nos abafando, nós estamos, só esse ato assim, de abafar, o abafar já nos leva para nos colocarmos para baixo, nos colocarmos algo que está contra o fluxo natural da vida. Então, quando a gente abafa, a gente impede, né? Então, por isso que a pergunta que é colocada aqui, sempre são 2 perguntas, quando ele trata, no mínimo, são 2 textos por cada tema, e nós vamos focar aqui hoje na primeira pergunta, que é a pergunta número 1000, e que Kardec pergunta aos espíritos em relação ao arrependimento, às nossas expiações, que é o tópico dessa pergunta, e a pergunta 1000. E Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos, já nesta vida, resgatar as nossas faltas. Então, o que os espíritos nos colocam? A resposta: sim, reparando-as, né? Mas não julgueis resgatá-la por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo quando se presta um serviço apaga maior número de faltas que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem a si mesmo. Então a pergunta é bem longa, mas qual que é o ponto central? Nós vamos que reparar. Então nós vamos nos transformando, nós vamos nos melhorando, nós vamos corrigindo aqueles erros que nós fomos sim cometendo ao longo do caminho, não porque nós queríamos, mas sim porque era aquilo que nós compreendíamos, né? Nós sempre decidimos para acertar. Nós sempre decidimos para sermos felizes. Só que tem vezes que o resultado não dá certo. Tem vezes que dá, tem vezes que não dá, né? E quando não dá, nós sofremos. Nós ainda não conseguimos muitas vezes compreender que o erro faz parte. Nós sofremos com o erro. É triste sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer errar. A gente fala, o erro faz parte, né? Isso faz parte. Mas na hora que vem essa parte, falar, podia ser sem o sofrimento, né? Podia ser sem essa parte, né? Seria tão mais fácil. Nós estamos, assim, mais uma vez, não compreendendo e, por isso, sofrendo. E Hamed também coloca a primeira pergunta, a primeira reflexão dessas frases que abrem o texto no seguinte sentido. Depressão. É preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos censurar para senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Como nós já falamos, as emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, todos esses sentimentos, esses comportamentos, eles são naturais. Nós precisamos do medo como instinto para a gente poder fugir, para que a gente possa ter limite. Agora, o medo em excesso paralisa. Não ter medo nos coloca em risco, né? Temos uma ansiedade quando ela é natural, que nós esperamos por algo bom, ela é saudável. Agora, vivermos em estado de ansiedade, preocupados só com o futuro, com o que vai acontecer, com muitas coisas que nem vão acontecer e que só estão aqui na nossa cabeça, nos fazem mal. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. Então, a partir do momento que nós perdemos alguma coisa, que nós entendemos que nós falhamos, né? Quando nós nos separamos de pessoas que amamos em função da morte física, né? Porque a gente sempre diz, quem perde não acha mais. E para o Espiritismo, a morte não é uma perda. Então, ninguém perde um filho, um marido, um companheiro, uma companheira, uma mãe. Nós temporariamente nos separamos dessa vida terrena. Mas a conexão espiritual, as nossas vivências, as nossas experiências, isso tudo continua, né? E que ainda nós não conseguimos enxergar dessa forma. Então, quando a gente consegue enxergar dessa forma, essa é a proposta da doutrina espírita, nós vamos entendendo pela razão, pela lógica, que isso é natural.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo é conseguirmos colocar em prática. Né? E o terceiro é vivermos plenamente, quando então nós compreendemos que realmente isso faz parte, isso é natural. Como tantos hábitos, como tantos sentimentos que nós já temos na nossa vida, esse da morte, ele é um caminho que nós ainda estamos percorrendo. Nós não conseguimos ainda entender plenamente a morte como algo natural. E como nós não compreendemos como algo natural, nós sofremos. Né? Toda vez que nós agimos contra a natureza divina, quando nós não compreendemos as leis divinas, nós sofremos, certo? Então, esse ponto que Hamed nos traz é o ponto da reparação, que é o que nos colocam os espíritos. Nós vamos reparar, nós vamos corrigir aquilo que nós falhamos, né? Mesmo pensando que estávamos certos, em algum momento a gente descobre que não. E aí, então, por meio da reparação. E Hamed nos coloca que a reparação é um ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas a nós mesmos, através das nossas posturas inadequadas e injustas. Então, o ponto é essa injustiça, essa reparação conosco. Né? Precisamos começar sempre conosco, porque aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos é o que nós vamos dar para os outros. Então, nós temos aqui que pensar em nós, não naquele sentido egoísta, eu vou fazer tudo para mim e não quero pensar no outro, não quero o bem do outro aqui, mas esse egoísmo também no sentido natural de primeiro preciso pensar em mim, entender o que está acontecendo comigo, quais são minhas vontades, quais são meus desejos, quais são meus sentimentos e o que eu estou fazendo com eles, porque represá-los, repreendê-los, abafá-los, vão nos trazer o quê? Dor e sofrimento. Né? Então, nós temos que olhar para nós mesmos. O que nós estamos fazendo com esse sentimento? Nós estamos vivendo essa nossa vida natural, individual, as nossas escolhas, aquilo que é melhor. Tem horas que nós precisamos, sim, vivemos em sociedade, vivemos em família, vivemos em parceria, de alguma forma. Então, nós muitas vezes precisamos tolerar, ceder. Ah, agora não é... Eu preciso pensar, vamos pensar aqui no conjunto? Então, agora eu vou ceder para o outro, só que agora tem horas que precisamos ceder para nós mesmos. Né? Ou quando nós vamos ceder, é algo natural, é algo que está acordado, ou é algo impositivo, onde eu vou me anulando, vou deixando que os outros escolham e não vou deixando que as minhas escolhas sejam colocadas de forma amorosa, de forma respeitosa, mas quais são as minhas necessidades? Quais são os meus desejos? Né? Então, esse olhar para dentro de nós, né? Se nós estamos vivendo a nossa vida ou estamos deixando de viver a nossa vida para que os outros controlem, para que os outros decidam, e aí depois, quando eles decidem ao contrário da nossa vontade, é onde nós nos decepcionamos e frustramos. E é onde a gente coloca a culpa no outro, que a responsabilidade da minha infelicidade, da minha tristeza ou da minha depressão é o outro, não é. Todas as nossas consequências e sentimentos são decorrentes das nossas escolhas. Nós podemos deixar que os outros escolham por nós, mas a decisão final sempre é nossa. Então, a decisão inicial também é nossa. Quero mudar, quero me transformar, não quero mais sofrer, não quero mais viver nessa tristeza constante, né? Não quero mais esse hábito, porque aqui também o outro ponto central é o hábito. Qual é o hábito? O hábito é aquela prática que nós fazemos já de tanto fazer, de tanto repetir, ela é automática. Né? Então, nós temos o hábito, por exemplo, de escovar os dentes. É duro incluir esse hábito. As crianças, aí não quer escovar o dente, né? Todo mundo que foi criança, que tem criança, sabe como é difícil introduzir esse hábito. Né? É um hábito, por exemplo. O hábito agora de lavarmos as mãos. Né? É um hábito simples, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm o hábito, que não têm dificuldade, é todo dia. É treino, né? É insistência. E quando nós estamos nesse estado de depressão, é um estado, nós não somos depressivos, nós não somos tristes, nós estamos em algum momento, né? É esse hábito de desrespeitar os nossos sentimentos, de desrespeitar as nossas vontades, de desrespeitar aquilo que nós realmente queremos. Então isso se tornou um hábito, né? Hamed nos coloca que nós, como seres naturais, nós fazemos parte da natureza, nós estamos integrados à natureza, nós somos natureza. Então nós temos também como manifestação dentro de nós a primavera, o verão, o outono, o inverno.
né? A sensação é que esse inverno aqui não acaba nunca mais, né? Mas, enfim, estarmos no estado de inverno o tempo inteiro, tem pessoas que são super felizes no inverno, amam o inverno. Mas aquele inverno é no sentido figurado, né? Aquela sensação nebulosa, mais sombria, mais cinzenta. Né? Então, quando os nossos pensamentos estão por hábito nessa estação do ano, nós permanecemos em estado de depressão. Então, nós temos que enxergar que esse estado, ele pode e deve acabar, mas depende de cada um de nós, né? Que vai ter o sol, que vai ter a primavera, que vão ter as flores, que vão ter os pássaros, né? Isso, quando nós nos conscientizamos que isso existe, além dessa nuvem cinzenta, o sol está lá todos os dias. Então, se hoje está nublado, né? Que hoje aqui está nublado, né? Um frio, tem um vento, né? Aqui onde eu estou morando atualmente, como venta. Mas às vezes eu falo para o Almir, mas contra isso, a gente, por mais que a gente reclame, tá muito vento, tá muito frio. Esse frio não tá na época que tinha que estar. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso? Né? Reclamar não vai resolver. Né? Se comentar, ok. Agora, se todo dia nós brigarmos contra a natureza, porque tá frio, porque tá vento, e aí vai chegar uma hora que a gente percebe que tá lutando contra algo que nós não temos controle. Né? Então, esse estado de frio constante, esse inverno dentro de nós, depende de nós nos conscientizarmos que isso é um estado. E ele pode e deve ser transformado. Mas depende o quê? De nós. Né? Da nossa decisão. De não deixarmos que o hábito do desânimo, o hábito da reclamação, o hábito do desespero, o hábito da tristeza, o hábito da reclamação da dor, tudo isso nós vivemos, mas isso não pode ser o ponto central da nossa vida todos os dias, a todo instante. Né? Nós temos que buscar alternativas, tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, trabalho no bem. Né? O estudo da doutrina espírita nos ajuda. Dentro desse momento aqui de pandemia em que nós estamos vivendo, nós estamos muito isolados e o isolamento nos faz muito mal. Porque nós somos seres naturalmente que precisamos do outro. A lei de sociedade é uma lei natural. Então, o que nós temos para fazer? Em relação a esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que respeitar as limitações que nós temos, que elas já estão caminhando aí para o final, mas elas ainda existem. Agora é a hora realmente de nós nos conscientizarmos e nos mantermos firmes. Chegamos até aqui, né? Mas o que nós podemos fazer para que a gente possa, então, transformar esse momento? Se nós não podemos estar presente todos os dias com as pessoas, abraçando, em festas, em aglomerações, nós estamos sonhando com aglomeração. Então, nós vamos nos conectar da forma que nós podemos nesse momento. Então, nós estamos aqui nos comunicando pelo canal, nós temos a rede social, as mensagens instantâneas. Só que também nós temos que ter cuidado para não nos compararmos e acharmos que a vida do outro tá boa, que, né? Nós temos também esse equilíbrio, esse desequilíbrio, na verdade, de acharmos que a vida da rede social é todo mundo tá feliz, né? Então, nós também temos que ter a consciência de que aquilo é a imagem, é a foto. E também nós não temos que nos comparar com ninguém. A comparação também, ela nos afunda. Cada um de nós é um espírito individual, com uma necessidade, com uma capacidade, com uma habilidade. Todo mundo é completamente diferente do outro. Por isso que a diversidade da natureza, ela é uma essência e que deve ser vivida e respeitada. Quando a gente desobedece a diversidade, nós sofremos. É o que nós estamos vendo aí. Não respeitamos os outros, não respeitamos as diferenças, não compreendemos as diferenças. Né? Então, nós precisamos entender que esse isolamento que nós estamos passando, ele é temporário, né? É uma estação aí do inverno que está acabando, mas enquanto ela não acaba, nós temos que reaprender, buscar alternativas, entendermos outra forma de nos relacionarmos. Então, quando esse período passar, virão outras dificuldades, virão outros problemas. Mas esse aprendizado que nós estamos passando nesse último ano e meio, quase 2, né, é extremamente rico, sobretudo quando ele passar. É que agora nós não conseguimos enxergar valor, mas nós já mudamos muito, não é? Nós já nos transformamos muito
E é essa consciência de que nós temos essa capacidade de renovação, de transformação, de melhora a cada dia, de consciência das nossas emoções, né? De quais são. Então, se hoje eu estou triste, hoje eu vou ficar triste, vou me conscientizar, passou, né? Amanhã então, eu vou buscar acordar melhor, eu vou me esforçar a cada dia para tentar me ajudar, né? Nós podemos ter toda a ajuda do mundo. A gente sempre coloca, é uma reflexão que sempre vem. Pode aparecer Jesus aqui na nossa frente agora. Posso estar mais doente possível, como a gente via leproso, pessoas extremamente doentes. Mas Jesus não curou ninguém. Só curou quem quis ser curado. Quem aceitou e tomou a decisão de aceitar aquela ajuda, de receber aquela energia fluídica. Porque era isso que Jesus fazia. Como um espírito que está mais evoluído do que nós, né? Ele tem uma condição de doação fluídica que nós ainda não estamos lá, nós vamos chegar lá, né? Porque Jesus só está mais evoluído do que nós. Por isso que ele é nosso modelo, né? Ele é nossa referência. Nós também vamos chegar lá, mas agora a gente não está nessa condição. Então, calma. Mas como é que eu consigo receber essa ajuda? Querendo. Né? Essa decisão de receber ajuda, de aceitar ajuda, a humildade, muitas vezes a gente tem orgulho, tem medo, acha que é fraqueza, não é? E não é, nós precisamos de ajuda, nós precisamos dos outros, nós precisamos aceitar, porque dar ajuda é ótimo, todo mundo gosta de ajudar. Mas para receber, muitas vezes nós sofremos. Como que eu estou precisando de ajuda? Como que eu estou precisando de tratamento? Como que eu estou nessa condição? Nós não somos superpotentes, imbatíveis. Nós somos humanos. Nós estamos na condição de humano. Nós somos espíritos e que estamos aqui para nos desenvolvermos. E nós vamos passar por dificuldades. As dificuldades vão existir. O que vai depender de como nós olhamos para ela, de como nós lidamos com ela, de como nós transformamos essa forma de lidar com as emoções, essa forma de lidar com as dificuldades. Elas não vão desaparecer. E vai acabar essa situação de pandemia, vai vir outra. Numa outra forma de desafio. Né? Então, isso faz parte. Quando a gente entende que isso faz parte e que isso vem contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Que nós não fomos criados para sofrer. Nós somos criados para sermos felizes. Né? Então, a finalidade da nossa existência é o progresso e a evolução. Né? Essas são as bases da doutrina espírita. Deus, bom e justo Criador de tudo, nos criou para sermos felizes. E para isso nós somos espíritos individuais, cada um com sua capacidade e com mesmas potencialidades, mas cada um escolhendo o seu próprio caminho. Mas o caminho para sermos felizes. E para isso nós estamos evoluindo a cada dia, progredindo a cada dia, porque a evolução é uma lei natural. Queiramos ou não, nós estamos melhores a cada dia, por mais que a gente não enxergue. Né? Então tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós, de sermos honestos, entendermos aonde estamos precisando de ajuda, aonde estamos precisando de melhora, de transformação, e tenhamos a coragem de nos amar, tenhamos a coragem de nos aceitar e tenhamos a coragem de seguirmos em frente com firmeza, perseverança, porque nós nunca estamos sozinhos, encarnados ou desencarnados, nós estamos sempre acompanhados dos benfeitores espirituais, cada um de nós tem uma equipe espiritual responsável pela nossa vida, que aposta no nosso sucesso, que trabalha incessantemente por nós. Só depende de cada um de nós receber essa ajuda, essa dedicação e esse esforço, porque no final a decisão é sempre nossa. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço muito o carinho, as pessoas que estão se inscrevendo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe. Se você também não gostou, reflita e entenda aquilo que você precisa buscar, né? O que você está procurando. Então, nada é perdido. Tudo é acréscimo, tudo contribui para a nossa existência. E na próxima semana, o Amir vai falar de um tema muito legal, que é o amor. Então, até a próxima e um grande beijo. Até lá!